Estamos agora com o repórter Felipe Salgado, que fez a cobertura da eleição municipal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Paulo? Bom, agora são 19 horas e 41 minutos, quase todas as urnas já apuradas no Rio de Janeiro, né, Guilherme? Desculpa, Felipe. E o Eduardo Paes está com 60% dos votos, 60,43% dos votos, 1.829.000 votos, já reeleito prefeito do Rio de Janeiro. O que você pode falar dessa reeleição do Paes? Bom, o cenário de vitória do Eduardo Paes se confirmou. É importante dizer, Paulo, que a vitória de Eduardo Paes não é necessariamente mérito do Lula. E a derrota de Ramagem é uma derrota de Jair Bolsonaro no seu próprio reduto eleitoral, mas eu quero abrir um parênteses aqui. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, foi o vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, com mais de 127 mil votos. Tá aqui, ó. Mais de 128 mil. Mais do que o terceiro colocado, Tarcísio Mota. Vereador. Mais do que o dobro do segundo colocado, Márcio Exato. Ribeiro, do PSD, partido do atual prefeito Eduardo Paes. E mais votos do que o terceiro colocado a prefeito Tarcísio Mota. Quer dizer, o candidato a vereador, o vereador reeleito, candidato à reeleição, Carlos Bolsonaro, teve mais votos que o terceiro colocado na candidatura para prefeito. Exatamente. Então, dá para dizer que é uma derrota do Bolsonaro essa eleição, esse resultado do Ramagem? O Bolsonaro não fez o seu poste, ele não Certo. fez Ramagem. Mas o nome Bolsonaro ainda é muito forte, né? Bolsonaro foi derrotado, como eu disse, no seu próprio reduto eleitoral, mas Ramagem também teve uma votação expressiva. Cabe dizer que o atual prefeito Eduardo Paes, ele, a partir de 1º de janeiro de 2025, vai se tornar o prefeito mais longevo da história do Rio de Janeiro. Vai ser o seu 4º mandato, então não é muito fácil derrotar o Eduardo Paes, né? Bom, o Eduardo Paes teve apoio, não teve o apoio do PT, mas teve o apoio do presidente Lula. Exato. É uma vitória do Lula nesse caso? O Lula vence, porque é o candidato dele, mas Eduardo Paes tem estrela própria. Ele venceu e não é mérito do Lula. Ele venceria provavelmente sem ter o apoio do presidente Lula. O PT, ele estava tão forte que o PT não conseguiu sequer ter o cargo de vice na chapa dele, certo? Exatamente, uma chapa puro sangue. O vice-prefeito eleito, Eduardo Cavalieri, é o secretário municipal da Casa Civil. O PT tentou colocar o vice, como vice a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Que é agora filiada ao PT, ela mas se a irmã filiou dela, justamente, exato, né, nessa tentativa de nessa de tentativa. ser vice. A presidente do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, chegou a condicionar o apoio do PT a Eduardo Paes tendo um vice, né, do PT, o que não aconteceu. E não ia, tudo bem, eles não apoiaram, mas isso não fez diferença na reeleição do Não Paes. fez. E é importante dizer que houve um racha no PT, né? Parte se dividiu, foi para o lado do Eduardo Paes, e outra parte, liderada pelo deputado federal Lindbergh Farias, fez uma campanha pró-Tarcísio Mota. E o Marcelo Freixo, um aliado histórico do Tarcísio Mota, hoje filiado ao PT e presidente da Embratur. Ele era do PSOL antes. Ele era do PSOL. Vamos lembrar que a afiliada política dele, a Marielle, assassinada em 2018, era vereadora do PSOL. O Marcelo Freixo era um adversário histórico do Eduardo Paes na capital fluminense e defendeu, nos últimos dias, o voto útil em paz para derrotar Alexandre Ramagem no primeiro turno. Quer dizer, essa situação, embora seja confortável para o presidente Lula, está longe de ser algo que ele possa contabilizar como uma vitória, certo? Está longe. É o candidato dele, mas não é uma vitória do Lula, é uma vitória de Eduardo Paes. E o que dá para esperar agora dos próximos passos do Eduardo Paes na sua avaliação? Olha, o Eduardo Paes, ele mira o governo estadual em 2026. Era um projeto antigo dele, ainda quando o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas, a Copa do Mundo, você tinha ali a máquina municipal estadual aliada ao governo federal, então o prefeito Eduardo Paes
o governador Sérgio Cabral e o governo federal de Lula e Dilma. O MDB, à época, caiu em desgraça e ele mira o governo estadual em 2026 e vai tentar se cacifar para isso. Bom, voltando à situação do Bolsonaro, afinal, o domicílio eleitoral do Bolsonaro é o Rio de Janeiro, o que dá para dizer desse resultado sobre o futuro do Bolsonaro no Rio de Janeiro e no país? Bom, o Bolsonaro teve uma derrota no seu campo eleitoral, na sua cidade. O nome Bolsonaro é muito forte, tanto que seu filho, que carrega o seu nome, foi o vereador mais votado, em primeiro lugar com 128 mil votos. Bolsonaro vai ter que recuperar esse apoio na sua base eleitoral. É importante dizer que o Bolsonaro, nas eleições presidenciais de 2022, ele foi mais votado na capital fluminense em 2022 do que em 2018. Ele derrotou o Lula no Rio de Janeiro, na capital, por 195 mil votos, cerca de 10% da diferença total entre os dois. A julgar por esse resultado da eleição municipal, o que dá para dizer da força que o Bolsonaro conserva na cidade do Rio de Janeiro? Continua vivo, forte, né? Continua muito forte. O Ramagem era um nome pouco conhecido antes Ramagem era um nome pouco conhecido, é deputado federal, mas é um poste do Bolsonaro, né? Então, há de se dizer que o Ramagem nunca tinha se candidatado a um cargo majoritário executivo, e teve uma votação expressiva, 31%. Apesar do Eduardo Paes ter quase o dobro de votos do Alexandre Ramagem, é importante dizer que, novamente, que o Eduardo Paes caminha para o seu 4º mandato, né? Felipe Salgado, muito obrigado por essa contribuição sobre a eleição municipal com foco no Rio de Janeiro. E vamos agora para um pequeno intervalo nessa nossa live do Poder 360. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.